Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Xodó da torcida volta a jogar no Flamengo e tem chances de ser titular na estreia da Copa do Brasil. Flamengo já sabe quem vai enfrentar na busca do bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20. José Botto e Felipe Luiz não tiraram folga no Flamengo para fazer reunião importante. Reforço bate o martelo e define data para chegar ao Flamengo, que promete mais 2 contratações para o Mundial. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois de um mês no banco de reservas, enfim, Matheus Gonçalves voltou a ganhar minutos com o Felipe Luiz na vitória sobre o Corinthians no domingo. Muito legal. Ele jogou por pouco tempo, mas a sua utilização indicou que ele pode ficar mais em campo no próximo jogo, que vai ser na quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba, na estreia do Flamengo na Copa do Brasil. A tendência é que o Felipe Luiz dê uma rodada no elenco e dê oportunidades a jogadores com menos minutagens. Matheus Gonçalves entrou aos 41 minutos do segundo tempo no jogo do Maracanã e recebeu muitos elogios do Felipe Luiz. O comportamento do jogador de 19 anos nos treinos o fez ultrapassar outros colegas na fila de espera. A sua última vez em campo foi contra o Internacional de Porto Alegre na estreia do Flamengo no Brasileirão, quando também entrou nos minutos finais. Aspas, eu acho que a melhor versão do Matheus é aberto na ponta direita. É um jogador de drible, desequilíbrio, criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. A melhor versão dele para mim seria ali. Que ele pode jogar em outras funções, sim, não tenho dúvida disso. Na final do Mundial Sub-20, eu coloquei ele por dentro. Jogou muito bem com o Tite na ponta esquerda. Jogou comigo na meia esquerda também, no lugar do Arrascaeta, na pré-temporada. Fecha aspas. Senti que ele merecia esses minutos, vem treinando muito bem e quer jogar. Sempre se exigindo muito mais. Gosto de jogador que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos. Foi premiado antes de outros companheiros. O prêmio maior pode vir na quinta-feira, em São Luís do Maranhão, quando os jogadores que costumam ser titulares devem ganhar um descanso, abrindo brecha para o Matheus Gonçalves começar a jogar. Ele só foi titular uma vez em 2025 contra o Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, pelo Campeonato Carioca, no dia 30 de janeiro. A Copa do Brasil está atrás do Brasileirão e da Libertadores na lista de prioridade da diretoria do Flamengo em 2025. Com 2 jogos fora de casa na sequência, um contra o Cruzeiro no domingo e outro contra o Central Córdoba na Libertadores, é certo que o Felipe Luiz deve mexer no time titular para enfrentar o Botafogo da Paraíba. O retrospecto entre eles estão em 7 partidas, 5 vitórias do Flamengo, 1 derrota e 1 empate. O elenco do Flamengo folgou nessa segunda-feira e se reapresenta hoje pela manhã para iniciar a sua preparação para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. O time viaja na quarta-feira para o Maranhão, onde vai jogar na quinta, às 20 horas, horário de Brasília, no Castelão. Já tem mais de 75% de ingressos vendidos. Vale lembrar que esse jogo só vai passar na Amazon Prime Video em stream. O Tour da Taça Copa do Mundo de Clubes desembarca no Brasil nesta sexta-feira. Flamengo, Fluminense e Botafogo, que são os representantes do Rio de Janeiro e classificados para esse torneio, vão ficar com o troféu entre os dias 2 e 8 de maio. Após essa data, o destino do troféu será São Paulo, onde o Palmeiras ficará responsável pela sua exibição. O próximo país do Tour será o México. O encerramento vai acontecer em Miami, cidade do jogo de abertura dessa competição, marcado aí para o dia 14 de junho. No Rio de Janeiro, os 3 clubes estão alinhados com a FIFA sobre como vão fazer as suas ativações. Cada clube vai montar e vai definir a sua organização individualmente, assim como tem sido feito nos outros países do Tour. O primeiro a receber o troféu vai ser o Botafogo, depois o Flamengo e, por fim, o Fluminense. O Tour do Troféu começou em janeiro e percorreu as cidades dos clubes participantes.
Atividades foram desenvolvidas para os torcedores terem acesso a essa taça. Atualmente, ele está em Buenos Aires, onde o River Plate e o Boca Juniors são os classificados para a Copa do Mundo de Clubes. Além dos clubes, patrocinadores da FIFA também terão oportunidade de fazer ativações com o troféu. Campeão da Libertadores, o Flamengo está em busca do seu bicampeonato mundial da categoria Sub-20. O rubro-negro conheceu o adversário nessa segunda-feira. Vai ser o Barcelona da Espanha, que goleou o Trabzonspor por 4-1 e conquistou a UEFA Youth League. A sede da final da Copa Intercontinental Sub-20 é de responsabilidade do clube vencedor da Libertadores. Logo, a tendência é que seja mais uma vez disputada aqui no Maracanã. A previsão é que aconteça no mês de agosto. Ainda há reuniões entre Flamengo e Conmebol para bater o martelo. Vale lembrar que o Flamengo se classificou para a decisão, grande decisão do Mundial, após vencer o Palmeiras nos pênaltis e conquistar a Taça Libertadores. Vale destacar que o rubro-negro é o atual campeão da competição, visto que venceu de virada o Olympiacos da Grécia por 2-1 no ano passado, aqui no Maracanã, no comando aí do Felipe Luiz. A Copa Intercontinental Sub-20 é disputada desde 2022. Montevidéu, Buenos Aires e Rio de Janeiro já receberam as finais. O Flamengo é o atual campeão e o Boca Juniors conquistou o título em 2023. O primeiro campeão mundial da categoria foi o Benfica de Portugal em 2022. A Conmebol anunciou que Lima vai receber a final da Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro. A entidade, no entanto, ainda não divulgou qual vai ser o estádio da partida. A capital peruana recebeu a primeira decisão única da história do torneio em 2019, quando o Flamengo venceu espetacularmente o River Plate por 2-1 e conquistou seu bicampeonato. Há 6 anos atrás, o estádio Monumental, com capacidade para 80 mil torcedores, foi o grande palco da final. Lima tem outra grande arena, o Estádio Nacional, com capacidade de 43 mil pessoas e casa da seleção do país. Brasília e Montevidéu também estavam na disputa para receber a decisão 2025 da Libertadores, mas a cidade peruana era a favorita para ser escolhida. Será a 7ª final única da Libertadores e a segunda vez que uma cidade se repete. O Maracanã, no Rio de Janeiro, recebeu 2 edições. Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Bahia e Palmeiras são os representantes do Brasil na atual edição. O futebol brasileiro tenta ampliar o seu domínio recente e pode chegar a 7 títulos seguidos. Produção, coloca aí para nós as datas da Libertadores. Fase de grupos de 2 de abril a 28 de maio. Sorteio do mata-mata, 4 de junho, que é a previsão. Oitavas de final de 13 a 20 de agosto, quartas de final de 17 a 24 de setembro, semifinais 22 e 29 de outubro e a grande finalíssima dia 29 de novembro. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe esse programa aí com seus parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão, o Hype, só você arrastar o seu comentário para a esquerda que vai aparecer esse botãozão tão importante, no Hype. Aperta ele, é de graça, você não paga nada e vai ainda me ajudar demais a crescer o nosso canal. Muito obrigado! José Boto e Felipe Luiz não tiraram folga nessa segunda-feira no Flamengo. A dupla esteve presente no CT do Ninho do Urubu e se reuniu com outros setores envolvidos no futebol para debater aí o planejamento para os próximos jogos que o time tem para disputar. Em grande atuação no último domingo, o Mengão goleou o Corinthians por 4-0 e empolgou a torcida. Pelo acúmulo de partidas que a equipe vem tendo nos últimos dias, todos tiraram folga e voltam aos trabalhos hoje pela manhã, já avisando o compromisso da Copa do Brasil. As próximas partidas do Flamengo serão fora de casa por 3 competições diferentes. 1º de maio, Botafogo da Paraíba e Flamengo no Maranhão pela Copa do Brasil. 4 de maio, Cruzeiro e Flamengo em Minas pelo Campeonato Brasileiro. 7 de maio contra o Central Córdoba lá na Argentina pela Copa Libertadores.
O Flamengo tem, nesse ano, o melhor início de Brasileirão na história do clube na era de pontos corridos. Ao todo, o rubro-negro conquistou 14 pontos nas 6 primeiras partidas da competição, obtendo 4 vitórias e 2 empates. A equipe tem conquistado os torcedores não só pelos bons resultados, mas também por conta das grandes atuações. O confronto contra o Corinthians no último domingo foi o de maior audiência da TV Globo nessa temporada, muito por conta da grande exibição do time rubro-negro. A CBF definiu que o árbitro do jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil, vai ser o paulista João Vitor Gobi, de 29 anos. Nesse ano, o jovem árbitro comandou 14 jogos, sendo 11 no Campeonato Paulista, 1 na Copa do Brasil e 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Está sendo a primeira vez que o João Vitor vai apitar um jogo do Flamengo. Boa sorte para você, João Vitor. O Flamengo está prestes a oficializar o seu primeiro grande reforço para a temporada de 2025. Trata-se do meia ítalo-brasileiro Jorginho, de 33 anos, atualmente no Arsenal da Inglaterra. O jogador já acertou a rescisão com o clube inglês, que deverá ser formalizada no final de maio. E logo depois vai viajar para o Rio de Janeiro para ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, visando a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Antes de desembarcar no Brasil, o Jorginho ainda vai cumprir compromissos pessoais. O meia se casará com Catherine Harding. Paralelamente, segue em recuperação de uma lesão na costela, sofrida durante a partida contra o Brentford no dia 12 de abril. Desde a contusão, o jogador ficou fora dos compromissos contra o Real Madrid, Ipswich e Crystal Palace. A informação foi do jornal O Dia. Após o Arsenal perder a disputa do campeonato inglês para o Liverpool, que foi o campeão, o técnico Mikel Arteta trouxe informações sobre o estado de saúde do jogador. Aspas, a boa notícia é que ele está melhorando, está se sentindo muito melhor. Foi uma situação bem assustadora e ele está bem agora. Fecha aspas, relatou lá o Arteta, demonstrando otimismo em relação à plena recuperação do Jorginho. A previsão é que o ítalo-brasileiro assine contrato válido por 3 anos com o Flamengo, fortalecendo o elenco para desafios de grande porte. Recuperado da lesão, Jorginho deve estrear no Super Mundial de Clubes da FIFA, torneio em que o Mengão começa jogando no dia 16 de junho, às 22 horas, horário de Brasília, contra o Esperance da Tunísia, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. No programa de primeira do UOL, o jornalista André Hernan cravou que a oficialização está muito próxima de acontecer. Aspas, o Jorginho, que chega com status de grande contratação, é um jogador que nos bastidores do Flamengo já está como certo e a sua chegada é muito esperada. Não tem nada assinado ainda, mas é uma contratação já fechada, garantiu o jornalista. Na sequência, André Hernan ainda informou que, além do Jorginho, o Flamengo deve também contratar mais reforços para o restante da temporada. Aspas, o Flamengo fala de 2 a 3 reforços para essa janela. Um é o Jorginho, então vai buscar mais 2. É um Flamengo que, além de tudo, vai se reforçar ainda mais para essa temporada. E com isso, vai brigar, sim, pelos principais títulos de 2025, finalizou o jornalista. A tendência é que o mais querido também contrate um meia armador para revezar com a Arrascaeta e um ponta que já está na mira da diretoria, que mantém em segredo o seu nome para não atrapalhar as negociações. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!